Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a aula número 14 de aprendizado de máquinas. Na aula de hoje nós vamos ver algoritmos genéticos, que é uma técnica que faz parte do subconjunto dos algoritmos evolucionários e é muito utilizada para a resolução principalmente de problemas de busca, como nós vamos ver ao longo da aula. Bom, nós vamos passar pelos seguintes tópicos, né? Uma breve introdução, falar sobre os métodos de busca existentes, os algoritmos evolucionários, do qual algoritmos genéticos é uma sub-área, os passos principais de um algoritmo genético, os itens principais que a gente vai ter que atentar na construção do algoritmo genético, seria a população inicial, a função aptidão e a seleção dos pais, os métodos de geração das novas populações, né, através dos mecanismos de crossover, de cruzamento e da mutação, os critérios de parada para o algoritmo genético, vamos ver um exemplo de aplicação e fazer algumas considerações falando sobre as vantagens e aplicações dos algoritmos genéticos. Bom, o algoritmo genético, na verdade, ele foi baseado, né, na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? A gente sabe que Darwin escreveu essa sua teoria, né, a partir de observações, né, que ele fez na natureza, né, onde ele percebeu que os indivíduos mais aptos, né, de qualquer espécie que fosse observada, né, são aqueles com mais chance de produzir os seus descendentes. E a seleção natural faz com que os indivíduos com mais condições, né, genéticas, né, de sobrevivência são aqueles que acabam, né, sobrevivendo ao longo do tempo. Então, esses conceitos é que vão ser usados na implementação de soluções, utilizando os algoritmos genéticos, para os problemas dos quais vamos tratá-los, né? Bom, então, inicialmente, vamos identificar onde que o algoritmo genético pode ser uma boa técnica empregada, né? Em geral, se utilizam algoritmos genéticos para problemas de busca. Quando a gente fala de busca, a gente tem basicamente três grandes linhas, né, de estratégias para tratar problemas de busca. Chamada busca cega ou exaustiva, onde eu vou repetindo um processo de buscar a solução. O algoritmo guloso é um exemplo dessa busca. O problema da busca cega é que, para problemas com um espaço de possibilidades muito grande, evidentemente que a performance não é das melhores. A busca heurística é aquela que busca colocar alguma informação específica do problema do qual se está tratando. E a partir daí, direciona, né, a minha busca em função dessa heurística. O método, né, da distância mais curta até o próximo nó é um exemplo, né, de busca heurística. E, finalmente, os métodos de busca local, eu sempre parto do meu estado atual para o meu estado da vizinhança a partir de um critério de otimização. É aí que se encontram, né, os algoritmos genéticos. O problema que nós vamos ver é que os métodos de busca local, eles podem não encontrar a solução ótima global e encontrar uma solução ótima local, né? E isso a gente vai ter que tratar, né, de acordo com cada situação. Bom, para a gente poder entender melhor os conceitos aplicados em algoritmos genéticos, vamos fazer uma breve recordação dos conceitos de biologia, né? Quando a gente pensa, né, em dois indivíduos de uma espécie qualquer, numa reprodução sexuada, o que ocorre é que os gametas, né, do masculino e o gameta feminino, né, dessas espécies, na reprodução, eles vão se dividirem, né? E os filhos formados vão ter parte do gameta do pai e parte do gameta da mãe. Então, esse conceito vai ser utilizado também
na solução de algoritmos genéticos. E também, né, pela lei da evolução das espécies de Darwin, né, os indivíduos mais aptos é aqueles que têm mais chance de gerar descendentes. Então, nós vamos associar uma função de aptidão, também chamada de fitness, né, para cada indivíduo, que vai me indicar o quão apto aquele indivíduo está para gerar descendentes, e a maioria dos descendentes gerados vão ser proporcionais aos indivíduos, então, que têm essa melhor função aptidão. Além disso, né, além dessas questões, nós vamos introduzir também a questão do crossover, que seria, né, o cruzamento onde parte do genoma do pai e parte do genoma da mãe são utilizados para compor o genoma do filho, e a possibilidade de haver mutações em algumas situações que fazem com que alguns cromossomos, alguns genes fiquem modificados. Isso tudo ocorre na natureza e a gente também implementa, né, nos algoritmos genéticos. Bom, como foi dito, né, o algoritmo genético ele é uma sub-área dos algoritmos evolucionários, que congregam todas essas situações que a gente falou, né, de operadores de cruzamento, que a gente vai chamar de crossover, o operador de mutação, a função de aptidão, que vai me dizer o quanto que o indivíduo está mais apto, né, para sobreviver e para gerar descendentes, né? Então, baseados nesses conceitos, é que a gente vai implementar uma solução de algoritmos genéticos para resolver principalmente problemas de busca. Bom, então esse é o esquema básico, né, de um algoritmo genético. Nós vamos partir de uma população inicial, que normalmente ela é gerada de forma aleatória, né, para que a gente não coloque nenhum viés, né, nessa parte inicial. A partir daí, eu vou estabelecer a minha função de avaliação, ou fitness, ou seja, vou quantificar cada indivíduo para saber o quão apto ele é, de acordo com o problema que eu quero encontrar. Vou fazer a seleção dos pais de uma forma também aleatória, mas proporcional à aptidão de cada pai, né, como a gente vai ver, né, os pais mais aptos são aqueles que têm mais probabilidade de gerar os seus descendentes. Aplico as funções, né, de cruzamento, crossover e as funções de mutação para gerar os filhos. Aí eu tenho uma nova população e esse processo pode se repetir por um número N de vezes, né, até que eu tenha uma condição de parada que seja a quantidade de populações geradas, pode ser pré-estabelecido, ou então eu chegue à solução, né, eu verifique, né, que eu atingi a solução, então eu tenho essa condição de parada. Esse é o esquema básico de funcionamento de um algoritmo genético, né? Então, os passos principais no algoritmo genético primeiro, como que eu vou codificar a minha população? Né? Nós vamos ver cada um desses passos, né? Depois, como é que eu vou definir a minha função de avaliação, ou de aptidão, né? Ou fitness, né? Que eu vou quantificar o quão apto um dado indivíduo, né? da minha amostra inicial, da minha população inicial é. Definir, né, o método da seleção dos pais para depois aplicar os operadores, né, de recombinação, né, que seria o cruzamento, o crossover e o de mutação. Tá? Bom, a população inicial, né, a representação dessa população inicial é fundamental para o sucesso do meu algoritmo genético. Em geral, né, na grande maioria das vezes, se utiliza uma representação binária, né? Então, a minha população vai ser formada de bits que vai ter a representação do problema que eu estou querendo resolver, né? Mas poderia ser outras representações, poderiam ser números decimais, poderiam ser listas de regras, né? Poderiam ser strings, né? Então, qualquer outra representação que possa traduzir a população que eu estou trabalhando, né? E o problema que eu quero encontrar pode ser válida, né? Nós vamos ver vários exemplos, né, nesse sentido. Tá? Bom, depois passo para a função de avaliação. A função de avaliação, a aptidão, né, é que vai quantificar o quão apto aquele indivíduo está. Nós vamos ver um exemplo, né, mais à frente para encontrar o máximo da função f de x igual a x² no intervalo de 0 a 31. Bom, o máximo dessa função seria, né, o 31 ao quadrado, que vai dar 961. Né?
Então, a função de avaliação é simplesmente pegar um indivíduo qualquer nesse intervalo e levar ao quadrado e ver o quão próximo ele está do máximo, né? Ou seja, o quão próximo aquele valor está aumentando, né, até o limite máximo, né, que é o 31 ao quadrado. Tá? A seleção dos pais, como foi dito, né, tem que ter também um caráter de aleatoriedade, né? Dado uma população, quem são os pais, né? Os pais eu vou buscar selecionar de uma forma aleatória, porém, né, levando em consideração a proporção de indivíduos que estão mais aptos. Segundo a teoria de evolução das espécies que a gente viu, de Darwin, né, os indivíduos mais aptos são aqueles com mais probabilidade de gerar os seus descendentes, né? Bom, um método bastante utilizado seria uma roleta virtual, onde cada parte dessa roleta é proporcional à quantidade de indivíduos da minha população que tem uma aptidão maior. Então, eu vou dividir essa roleta em pedaços, né, e depois eu faço, né, uma escolha randômica, né, desses indivíduos, né? Claro que a parte maior da roleta tem uma probabilidade maior de ser considerada, né? E com isso eu consigo privilegiar os indivíduos que têm uma melhor função de aptidão, melhor fitness, né? Mas também vou ter, os demais indivíduos também vão ter a sua participação, né, nessa seleção dos pais, né? Então, uma vez feito isso, né, eu já tenho os pais, como é que vai ser feito, né, a operação de cruzamento? Bom, se a gente pensar que cada indivíduo, né, tem N genes, a maneira mais simples é dividir ao meio, né, esse conjunto de N genes, metade do pai e metade da mãe, né? Eu pego a primeira metade do pai com a primeira metade da mãe e gero, né? Essa combinação gera o meu primeiro descendente, o meu primeiro filho. Pego a segunda metade do pai, a segunda metade da mãe, gero o meu segundo filho. Mas, na verdade, eu posso fazer esse corte no gene em qualquer posição, né? Então, se eu tenho, né, um cromossomo com N genes, né, ou N bits, né, eu teria N-1 ponto de corte. Então, a escolha, né, do ponto de corte também é um outro fator do qual, né, eu posso parametrizar na construção do meu algoritmo genético. Tá? Bom, como é que é o operador de crossover, né, ou cruzamento? Né? Como a gente já falou, né, metade dos genes do filho vem do pai, a outra metade vem da mãe, dependendo, né, do ponto de corte escolhido, né, se for o ponto de corte, né, bem ao meio, né, do meu cromossomo. Né? Mas de maneira que o filho sempre vai carregar uma carga genética do pai e uma carga genética da mãe. Né? Como está no exemplo aí, né, foi feito um ponto de corte que não é exatamente no meio, né? Então eu peguei o 0, 1, 0 do pai, né? E a parte final, né, da mãe, 0, 0, 1, 0, né? Gerei o meu primeiro filho e peguei as outras partes, né? Que seria o 0, 1, 1, 1, 1 do pai e o 1, 1, 1, 0, 1, 0 da mãe para gerar, né, o outro filho. Né? Então, essa é a forma, né, da geração, né, de filhos, né, que seriam as novas populações do meu algoritmo genético. Depois a gente tem o gene de mutação. A mutação ela ocorre na natureza, né? E quando a gente pensa em mutação, né, na verdade não é só uma mutação que pode acrescentar elementos negativos, né, ou de aptidão negativa ao indivíduo. Né? Eu posso ter mutações que possam melhorar o indivíduo, né? Isso ocorre na natureza. Né? Só que a taxa de mutação ela deve sempre ser levada muito baixa, né? Em geral se usa de 1 a no máximo 5% da probabilidade de se ocorrer alguma mutação em algum gene. Né? E essa mutação implica, né, no caso, uma representação binária, né, de eu mudar um bit que normalmente seria 1, ele passa a ser 0, o bit que normalmente seria ser 0, ele passa a ser 1. Né? Então, eu aplico essa probabilidade de mutação em cada bit da população gerada, né, e aí eu vou ter, em alguns casos, né,
essa população modificada, né, em função do operador de mutação. Tá? Bom, e a condição de parada? Né? A condição de parada, né, ela pode ser estabelecida, né, quando eu chegar na solução desejada, né, ou eu posso também estabelecer a partir de N gerações, né, a partir da população inicial, né, quando eu não tenho exatamente uma noção clara de qual é, né, a solução desejada. Né? Então, se a gente voltar ao nosso algoritmo, né, eu vou ter a nossa população inicial, aplico os operadores, né, de seleção para selecionar os pais com melhor aptidão, depois eu faço os operadores, né, de cruzamento e de mutação, gero os filhos, né, tenho uma nova população e repito, e vou vendo se eu satisfaço a condição, né, que pode ser, né, a solução alcançada, ou se eu chego a um limite de populações geradas. Né? Vamos ver um exemplo, né, que é aquele que a gente já citou, né, de encontrar o máximo da função f de x igual a x² no intervalo de 0 a 31. O máximo, evidentemente, vai ser 31 ao quadrado, que vai dar 961. Né? Então, essas são as condições, né, o x é inteiro, e eu estou nesse intervalo de 0 até 31. Tá? Então, a representação escolhida aí vai ser, para cada número desse intervalo, vai ser a sua representação binária, né? Ou seja, o 0 vai ser 0, 0, 0, 0, 0, né? O 31 vai ser representado por 5 números uns. Né? E a função de aptidão vai ser simplesmente aplicar, né, f de x ao quadrado, então f de 3 vai dar 9. Né? Com isso, a gente escolhe aleatoriamente a nossa população inicial, então está ali meus 4 cromossomos iniciais, né, correspondente ao valor numérico de 25, 15, 14 e 10, escolhido aleatoriamente, aplico a função de aptidão para cada um, ou seja, elevo ao quadrado, aí eu vou ter uma proporcionalidade desses valores em função do total, né, dos valores alcançados, ou seja, o 625 corresponde a 54,54%, né, da fatia, né, correspondente, e os demais eu faço a mesma coisa, né? Então eu calculo essa proporcionalidade, né, de cada um dessas funções de aptidão e com isso eu uso essa probabilidade de seleção para quê? Para que eu use na roleta, né? Então a minha roleta ela vai ficar, né, com uma parcela maior para o cromossomo A1, né, uma parcela um pouco menor para o cromossomo A2 e assim por diante. Faço a seleção dos pais em função dessa proporcionalidade, né? E aí eu vou começar a aplicar os operadores de crossover e mutação. Nesse caso aqui, foi escolhido um ponto de corte aleatório, né? Eu tenho um cromossomo 5, a partir do terceiro um cromossomo com 5 bits, a partir do terceiro bit eu fiz o ponto de corte, aplico o crossover e gero os filhos. Né? Então, essa é a maneira que nós vamos gerar os filhos. Né? E a mutação, nós vamos usar uma taxa de em torno de 1% para mudar algum bit, né? Então, antes da mutação, eu podia ter um cromossomo 01101, depois da mutação eu mudei apenas o segundo bit, né? De 1 passou para 0, fiquei 00101. Né? Bom, feito isso, né? A minha primeira geração é a partir daqueles pais que a gente selecionou, aplico o crossover, né? Então faço o cruzamento, metade do gene do pai com metade do gene da mãe, aplico a mutação e eu tenho os filhos gerados, que seriam a minha nova população. Então, a minha primeira geração é a minha primeira geração de filhos gerados, aí eu aplico novamente o fitness, a função de avaliação para os filhos. Note que agora os filhos que eu tenho gerados têm valores diferentes de função de avaliação dos pais deles, né? Esses filhos gerados são 27, 25, 25, 23, né? E os respectivos valores do f de x igual a x ao quadrado, faço a probabilidade de seleção, aplico a roleta novamente. Vou ter assim a minha segunda geração, vocês estão vendo que os filhos eles vão se aproximando do meu valor máximo, que é o 31, novamente aplico a probabilidade de seleção, gero a terceira geração, né? Aqui nós vamos chegar até a quinta geração, né? E vocês viram aí que na quinta geração eu já estou me aproximando da solução, que é o valor, né, de x igual a 31 e a função f de x 961,
que é o x ao quadrado, ou seja, né, eu cheguei, né, ao ponto de máximo, né, onde a maioria da população me indica, né, esse valor, né, de 31 ao quadrado, 961, que é o máximo desejado da função. Então, é assim que a gente vai aplicar algoritmo genético para resolver problemas de busca, né? Algumas questões importantes. A representação dos indivíduos, evidentemente, é importante, né? Alguns parâmetros que a gente viu, né? O tamanho da população, a taxa de mutação, né? Como que eu vou fazer o crossover, se eu vou fazer num ponto fixo ou não, né? O critério de parada e a função de avaliação, que nesse caso foi bem simples, né? Mas em outras situações eu posso ter que definir uma função um pouco mais complexa, né? A vantagem dos algoritmos genéticos é que, à medida que eu vou gerando novas populações, ele tende a melhorar a solução, né? E quanto mais conhecimento a gente tem do problema, eu também posso ajustar melhor esses parâmetros que a gente viu, né? Os algoritmos genéticos podem ser usados em vários tipos de aplicação, né? Normalmente são problemas de busca, né? Mas a gente pode identificar em problemas de busca alocação de tarefas, seleção de rotas, né? E geralmente eles são muito bons quando a solução convencional não traz um bom resultado, né? E o algoritmo genético ele tem essa característica, né, de ser disparado, né, de uma forma paralela, ou seja, eu gero várias populações, né, e vou avaliando o quanto que ela está próxima para a solução do meu problema, né? Então, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima aula. Thank you.